aos Romanos capítulo 8, começando com o versículo 12 até o 17. 12 ao 17. Vamos ler na atualizada, irmão Neto. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quantos podem dizer amém? Tome assento com a Bíblia aberta para meditar conosco nessa porção das Escrituras Sagradas. Na verdade, é um parágrafo dentro do capítulo 8, que é um dos mais importantes dessa epístola que fala sobre o pecado, mas também fala sobre a libertação do pecado. A epístola aos Romanos fala da justiça de Deus em condenar o pecado, mas fala também da graça de Deus em justificar os pecadores que creem no Senhor Jesus. Nessa mesma epístola está escrito sobre a condenação daqueles que, por rejeitarem a justiça e a graça de Deus, viraram as costas para o Senhor, não se lembram dele, não temem o seu santo nome e estão atolados em práticas pecaminosas, oferecendo seus corpos como instrumentos de pecado ou armas de pecado. Mas a mesma epístola fala do privilégio daqueles que já venceram o pecado e estão vencendo o pecado pela fé em Cristo Jesus. Nessa mesma epístola da carta aos Romanos, nós aprendemos que o seu corpo, dependendo do que você decidir, pode ser ou uma coisa ou outra. Ou pode ser uma arma a serviço do diabo, a serviço do pecado, a serviço da carnalidade, a serviço da prostituição, a serviço do mal. E se você decidir, também pode ser um instrumento de justiça nas mãos do Todo-Poderoso. Está escrito no capítulo 6. Quando chegar em casa,
Se você tiver um tempinho antes de dormir, leia o capítulo 6. E lá nos versículos 11, 12 e 13, você vai entender que o seu corpo pode ser um instrumento de justiça, ou seja, uma arma. O que você escolhe? O que você decide? Você quer que o seu corpo seja uma arma de pecado a serviço do diabo, a serviço do mundo, a serviço da carne, a serviço do reino das trevas? Ou você quer que o seu corpo seja um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor, um instrumento de justiça nas mãos do Senhor, uma arma nas mãos de Deus para ser usado pelo Espírito Santo a qualquer momento como instrumento de Deus para abençoar pessoas? A escolha é sua. A escolha é sua. Inclusive sua boca, inclusive sua língua, os membros do seu corpo, sua mente. Sua mente pode ser carregada de pecado, sendo arrastada por uma enxurrada provocada pelo reino das trevas. Mas se você quiser, sua mente pode ser renovada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus diariamente. A escolha é sua. Pastor, e eu tenho essa escolha? Tem. Você tem essa escolha. Você pode decidir. E quando você decide que o seu corpo, que a sua mente, que a sua vida seja um instrumento de justiça nas mãos do Senhor, Paulo confirma no capítulo 8 que agora, pois, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida te livra de outra lei, que é a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, a lei do Espírito Santo, nos liberta, nos livra de uma lei terrível, que é a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte opera no homem que vive em pecado. A lei do pecado e da morte conduz, manuseia, dirige, obriga, como se você vivesse dominado por rédeas, por cabrestos. Ela domina. Mas no dia que o homem crê em Jesus e deixa a palavra de Deus fazer o milagre da lavagem, como diz Tito 3, Tito capítulo 3, 5, lavagem da água pela palavra. No dia que o homem deixa isso acontecer na sua vida, se cumpre João 15, quando Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quando isso acontece na vida do ser humano, então essa lei chamada a lei do Espírito de vida te liberta da lei do pecado e da morte e conduz você em uma nova dimensão de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, vamos, depois dessa introdução, vamos para o texto propriamente dito. Olhe para o versículo 12. Irmãos, não somos devedores à carne. Olha o versículo 12. Leia de novo. Eu não sou constrangido a viver segundo a carne. Você não é constrangido, você não é obrigado, você não é arrastado pela correnteza, você não deve ser levado pela enxurrada do diabo. Você não deve ser levado pela enxurrada de mundanismo, de carnalidade, de prostituição, de pecados vis.
que o mundo oferece. Você não é obrigado a se submeter a esse modelo de vida infame que o mundo oferece. Não, porque um dia você confessou o nome de Jesus como teu Senhor, o nome de Jesus como teu Salvador. Você foi regenerado pelo Espírito de Deus, e desde que isso aconteceu, você pode ser guiado pela palavra, guiado pelo Espírito, cheio da graça de Deus, conduzido pela graça de Deus. E como isso é maravilhoso! Não somos constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, diz o texto, caminhais para a morte. Morte espiritual. E a morte espiritual conduz à morte eterna. Mas se viverdes segundo o Espírito, e se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Há no grego duas palavras que a gente precisa fazer a distinção entre soma e sarx. Uma quer dizer corpo físico, e sarx quer dizer a natureza pecaminosa. E o texto bíblico está falando de natureza pecaminosa. Você não deve ser dominado pelo velho Adão, pelo velho homem, pela natureza pecaminosa, pelas obras da carne, pelos feitos da carne, mas deve se deixar dominar por aquilo que o Espírito de Deus quer lhe conduzir, por onde Ele quer lhe conduzir, por onde Ele quer lhe orientar. E o caminho dele é melhor, o caminho dele é superior, o caminho dele é glorioso, o caminho dele é de paz, o caminho dele é de amor, o caminho dele é de alegria, o caminho dele é de bondade, o caminho dele é de domínio próprio, fidelidade, é de supremacia do Espírito sobre a carne. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga comigo, direção. Direção. Meus irmãos, muita gente vive em busca da felicidade, sonha com felicidade, sonha com bem-estar, mas não se deixa dirigir pela palavra de Deus, nem pelo Espírito de Deus. Estas pessoas jamais encontrarão a verdadeira felicidade. Podem até conseguir momentos de algum êxtase que lhe produza alegria momentânea, de segundos, de minutos, mas a verdadeira felicidade consiste em nos submetermos à vontade do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo conhece os atributos de Deus. O Espírito conhece as profundezas do Pai, e Ele quer nos guiar pelo caminho que nos faz permanecer na presença santa e bendita do Senhor. Já foi dito aqui pela nossa irmã Eliette, um texto, ela mencionou e fez um breve comentário sobre a importância de sentirmos a presença de Deus, mas não somente sentirmos a presença, mas também de vivermos na presença de Deus. Vivermos na presença de Deus e termos consciência que Deus quer isso para nós, que Deus quer isso para mim e para você, vivermos na sua presença. Como isso é maravilhoso. Também, esse versículo 14, além de falar da direção, ele fala também da convicção. Diga comigo, convicção. Que convicção é essa? Está aí nos versículos, tanto está no 14, porque fala da direção e da confirmação daqueles que são filhos de Deus, e os versículos seguintes reforçam essa ideia.
porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. É uma expressão aramaica que quer dizer papai, ou papaizinho, ou paizinho. É uma expressão que demonstra carinho. Então, o versículo 15 está dizendo que eu e você não precisamos viver atemorizados debaixo de escravidão espiritual. Pelo contrário, devemos viver em perfeita paz, nos dirigindo a Deus, não apenas como juiz, não apenas como Senhor, não apenas como Criador e soberano do universo, mas além de tudo isso, Ele é o nosso Pai. Ele nos trata como filhos, Ele nos conhece como filhos, Ele nos recebe como filhos, e Ele quer que o tenhamos como nosso verdadeiro Pai. Na presença de quem podemos chegar, confessar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas e dizermos: Pai, segura em minhas mãos. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu quero sentir a Tua presença todo dia. Pai, eu dependo de Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Pode dizer amém? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica a filiação divina é o Espírito Santo. Quem testifica a filiação divina é o Espírito Santo. Ora, se somos filhos, se temos certeza disso, se temos essa convicção, então, além de filhos, somos herdeiros. Que privilégio! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que co-herdeiros? Porque o herdeiro principal é Cristo. Mas depois do principal, vem os outros. O principal é Jesus. Depois, nós também somos herdeiros de todos os tesouros celestiais. Você está entendendo? Co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro maior, Cristo é o herdeiro principal, Cristo é o herdeiro de tudo, e nós, ao lado dele, junto com ele, perto dele, também somos co-herdeiros. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que coisas grandes o Espírito Santo faz em nós. Que coisas extraordinárias o Espírito Santo faz em nós. Mas tudo isso depende de uma atitude. Que atitude, pastor? Que o nosso corpo, que a nossa vida material, como você queira falar, que a sua vida física, que o seu dia a dia, que a nossa vida aqui esteja submetida à vontade do Deus Todo-Poderoso, pois Ele nos dirige, Ele nos convida a vivermos em plena comunhão com Ele, fazendo com que o Seu Espírito fale conosco, toque em nossa mente, toque em nossa consciência, toque em nosso coração, toque em nossos sentimentos, toque em nossas emoções e em nossa vontade, para que a nossa vontade esteja submetida à vontade do Santo Espírito de Deus. Que o eterno Deus nos ajude, que Ele nos abençoe a compreendermos todos esses privilégios, e o maior de todos é: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos aqui, se passamos alguma coisa difícil por causa dele, mas podemos ter certeza, brevemente, com Ele seremos glorificados. Que o eterno Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde no temor de Sua palavra e nos conserve
em santa comunhão com Ele.